Obrigado, Rodrigo. Falarei bem rapidamente aqui, para que a gente tenha logo a palestra do professor Chico Sena, mas no início eu queria só fazer uma homenagem a uma pessoa que é muito importante para a existência e manutenção desse gabinete que completa nesse mês de março 159 anos, e essa pessoa está aqui dentro do gabinete há 53 anos trabalhando, quase um terço, então, da existência do gabinete, que é o senhor Abel Travassos, ex-presidente aqui do gabinete. Merece todos os aplausos da gente. Bem, pessoal, é só para lembrar um pouco que, quando assumimos no ano passado, iniciamos uma série de atividades para tentar retomar o protagonismo que o Gabinete Português de Leitura já teve, né? Então, as pessoas que estudam e que gostam de pesquisar sabem que, nesse espaço, concentravam-se as maiores atividades culturais e artísticas da cidade, como exibição de orquestras, grupos musicais, saraus, lançamento de livros, debates com intelectuais e, principalmente, a questão literária, né, com as trocas de jornais, que foi esse o mote do nascimento do Gabinete Português de Leitura, em 1863. Ano passado, nós promovemos aqui o projeto Diálogos Atlânticos, que foi um debate com o pessoal do Instituto, com professores e alunos do Instituto de Letras, alunos do mestrado e do doutorado, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia com a Universidade de Coimbra. Criamos o projeto Diálogos Atlânticos, foram 6 exibições, foram 6 programas durante o ano, programas mensais, com debate sobre obras de escritores portugueses, brasileiros, angolanos, e foi essas aulas, esses debates estão disponíveis no nosso canal, no YouTube, no canal do Gabinete Português de Leitura no YouTube. No dia 10 de junho, que é uma data magna de Portugal, nós fizemos aqui também uma transmissão com Cláudio Leal, que é o jornalista, e o professor Amon Pinho, da Universidade Federal de Uberlândia, falando sobre o sebastianismo na obra de Caetano Veloso. Em setembro, nós promovemos aqui também, evidentemente, todas essas ações foram de forma remota, ainda por conta da pandemia, e fizemos com o professor Adinoel Mota Maia e a professora Laurete Godoy uma homenagem ao aviador Santos Dumont e ao Bartolomeu de Gusmão, o padre Bartolomeu de Gusmão, que deixou a marca dele lá no Seminário de Belém de Cachoeira. Também fizemos uma atividade sobre os cristãos novos na Bahia, os 200 anos sem Inquisição, e esse é um dos projetos, eu vou falar adiante, para que a gente tenha continuidade em 2022. Ainda antes, eu estava conversando me parece com o Lute Bahia, com o Rafael e acho com o doutor Fausto, sobre uma atividade que tivemos bem interessante na Biblioteca Infante Dom Henrique no ano passado, que foi a apresentação de um TCC, um trabalho de final de curso de uma aluna da Escola de Teatro. Ela apresentou um monólogo na biblioteca, o que mostra, que comprova a nossa capacidade de receber eventos de toda a espécie, e que nós também queremos dar prosseguimento em 2022. Em outubro, iniciamos os encontros presenciais. Tivemos aqui uma oficina de biografia com o escritor Gonçalo Júnior, escritor baiano de Guanambi, que está radicado em São Paulo, e que ele vai lançar esse ano, ainda não há data marcada, um livro sobre a livraria Literarte, uma livraria que marcou época aqui na Avenida 7, e será, como eu falei, Lute, já esse retorno para o gabinete, para que nós tenhamos aqui esses eventos e que marquem, e que a gente consiga trazer as pessoas de volta para o centro da cidade. Basicamente, foram esses eventos que nós promovemos em 2021, que teremos agora em 2022. Lembrando que em 2022 nós temos o centenário de José Saramago, são 110 anos também de Jorge Amado. A gente já está em trabalho até com o próprio consulado para promover eventos desse tipo, nós estamos pensando. E, em primeira mão, eu vou anunciar aqui, deixa eu só pegar, o cônsul Dr. Jorge Fonseca pediu para anunciar que no dia 19 de abril nós vamos abrir aqui com a exposição de pintura do pintor português Carlos Mota, uma atividade que marca também, digamos, a retomada das atividades presenciais para 2022. Será no dia 19 de abril, a data de abertura ao público no dia seguinte, dia 20. A curadoria será do
do Dr. Abel Travassos. Então, repetindo, dia 19 de abril, ainda não tem horário, mas eu acredito que deva ser também às 18 horas, o coquetel de lançamento dessa exposição. No mais, é agradecer mais uma vez a esse convite. A gente está muito honrado da presença de todos vocês. A gente considera que esse evento de hoje é um marco. Nós vamos falar isso com o professor Francisco Sena, da criação de grupos de trabalho, de uma confraria, e, mais uma vez, deixar à disposição, o espaço está aberto para que a gente trabalhe juntos para a retomada de projetos e de atividades culturais, como é a marca e o mote, a razão de ser do nosso gabinete. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos. Eu convido agora Daniel Bento, nosso vice-presidente, que vai dar algumas palavras. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço a presença dos que estão aqui. O que me coube nesse momento festivo do gabinete foi falar do futuro dele. É interessante você, numa instituição tão sólida e tão tradicional dentro aqui de Salvador, ver possibilidades do futuro, mas mantendo sua tradição. Desde o final do ano passado, iniciamos aqui dentro do gabinete um grupo de pesquisa em economia criativa, novas tecnologias e turismo. O objetivo desse grupo de pesquisa era que fosse analisado o fenômeno que vem acontecendo em Portugal desde do pós-crise mundial de 2008 e o que foi feito em relação à economia criativa em Lisboa principalmente, mas no Porto e no resto do país também. Mas de que maneira eles lidaram com essa situação de crise que eles viveram. Todos os portugueses daqui que tiveram durante aquele período em Portugal, em 2008, 2009, viam como a situação do país estava e o país se transforma em um outro país em 2015. Se transforma num destino onde todos querem estar. Se transforma num lugar que não só ele é um lugar histórico, mas também atrai turistas e novos residentes para o país, não apenas pela segurança, mas principalmente por essa questão de criatividade que passa a predominar como uma das características mais interessantes do país. Com isso, subdividimos inicialmente algumas linhas de pesquisa, sendo uma delas com História, Cultura e Arte, Gastronomia, Moda e Turismo, uma segunda linha específica para Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Novas Tecnologias. Então, essa é a parte realmente de tecnologia. Uma terceira linha, que seria Comunicação, Gestão e Desenvolvimento Regional. E uma quarta e última linha, Direito Autoral e Direito Ambiental Urbanístico. Algo que é pouco, tanto o direito ambiental, tanto o direito autoral é pouco debatido aqui, embora nós temos uma grande produção musical aqui na Bahia, e o direito ambiental urbanístico em relação aos imóveis, toda a discussão em relação a tombamento, preservação, enfim. Então, essas são as linhas de pesquisa que nós propomos. A partir desse grupo, criamos um hub criativo. O nome desse hub é Hub Arts, com arquitetura, reativação, tecnologia, engenharia e sustentabilidade. Esse hub tem como uma missão, ele nasce com a missão de fazer um projeto para o próprio gabinete. A gente chama, a primeira etapa é uma etapa dentro de portas. Então, verificamos, o prédio está numa condição interessante, mas carecendo de maiores cuidados. Então, essa é a primeira análise que fizemos. Submetemos esse projeto para que fosse feito um restauro completo no prédio. Além disso, reforma, modernização, adequação à acessibilidade, elevadores, rampas, modernizar, água de reuso, painel de captação de energia solar, enfim. É um projeto robusto que submetemos e está em fase avançada de aprovação. Essas são as palavras que eu gostaria de trazer para vocês como inovação e provavelmente nos próximos meses, ainda no ano de 2022, vocês comecem a ver algumas modificações acontecendo internamente, como o Flávio já colocou algumas, e externamente também. Conto que esse seja o primeiro ano desse grupo, com a parceria em conjunto ao Gabinete Português de Leitura,
mas que tenha bastante longevidade, que não vai ser apenas um projeto, serão vários. Pensaremos não apenas no gabinete, como disse, dentro de portas, mas pensaremos também fora de portas. Precisamos pensar no, o presidente bem falou, no entorno. Não adianta a gente pensar apenas no prédio e não verificar o que está acontecendo ao redor. Precisamos discutir isso, mas precisamos também fazer algo aqui internamente. Primeiro, penso dessa forma, e a partir desse momento aí sim pleitear de uma maneira muito justa de que algo seja modificado aqui fora. Creio que esse ano de 2022 seja um ano de mudança para tudo isso e que verifiquemos e vocês acompanhem e torçam para que tudo dê certo. Muito obrigado. Boa noite. Retoma a palavra Flávio. Pronto. Então, eu já faço o convite ao professor Francisco Sena, por favor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu me sinto muito honrado de estar aqui nesta casa. Uma casa que também me representa. Também tenho os pés em Portugal, minha ancestralidade em grande parte é portuguesa. E admiro muito o trabalho que vem sendo realizado ao longo desses 159 anos do Gabinete de Português e Leitura, heroicamente sobrevivente. Eu quero saudar aqui a todos, obviamente. Sou sócio, sim, sou membro, e com muito orgulho. Eu quero saudar aqui as presenças ilustres. Em primeiro lugar, sendo representado, obviamente, muito bem representado, o cônsul Jorge Fonseca, o cônsul-geral de Portugal na Bahia e Sergipe, que não pôde estar presente, obviamente, por razões de compromissos oficiais. Quero saudar o ex-senador e ex-ministro, querido amigo, admirável, Valdec Ornelas, aqui presente. Saúdo também meu particular amigo, ex-secretário do Turismo na Bahia, Fausto Franco. Dr. Eduardo Moraes de Castro, é um irmão, admirável ex-presidente da Associação Comercial da Bahia e do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Quero saudar Ricardo Galvão, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio na Bahia. Saúdo também o meu mestre, eterno mestre, porque a minha formação começou com ele, Paulo Ormindo de Azevedo. Um dos maiores historiadores, não é da Bahia, não, é do Brasil. Pois bem, e, obviamente, uma saudação eu deixei por último, mas não por ser o último, pelo contrário, para destacar em especial esta casa, não é? Então, saúdo o presidente Rodrigo Leitão, nosso anfitrião aqui, saúdo o vice-presidente Daniel Bento e saúdo o diretor de cultura Flávio Novaes, além de Abel Travassos, particular amigo e ilustre presidente de com tantos serviços prestados à casa, e os associados. E a todos os presentes, me perdoe não poder saudá-los a todos, ex-alunos, amigos e aqui participantes. Eu quero, assim, a representação da Secult, da minha queridíssima Arani Santana, não é? Seja muito bem-vinda e transmita a ela o meu caloroso abraço, ela sabe o quanto eu gosto dela. Bem, então, a nossa conversa hoje, eu diria que tem dois focos. O primeiro foco não é historiar, mas é louvar, de uma certa forma, a importância e a presença do Gabinete de Português e Leitura na Bahia. Uma instituição que está às vésperas de completar 160 anos, é uma instituição que já atravessou 8 gerações, no mínimo. E essa instituição vem se renovando e, obviamente, sabemos como é difícil renovar uma instituição antiga, e agora nós vemos um projeto de RUB muito interessante, com perspectivas de um futuro promissor,
mas é uma instituição que nasceu na Bahia na época em que a sociedade civil se organizava na Bahia. Nós sabemos que até meados do século XIX, a sociedade se organizava a partir da Igreja Católica. Eram as irmandades, praticamente, que não é que controlavam, mas que atendiam às demandas da sociedade em todas as suas instâncias. Mas durante o Segundo Império, e com a laicização do Estado, que começa a partir de então, que a sociedade se organiza. Então, nesta época, é a Sociedade de Beneficência 16 de setembro, Portuguesa de Beneficência, a Associação de Senhoras de Caridade, por exemplo, por um outro lado, são os hospitais, são os asilos, são os cemitérios que começam a existir a partir da década de 40 e 50 e se reforçam na década de 60. E nós temos, então, a sociedade organizada prestando serviços à comunidade. O Gabinete Português de Leitura, ele nasceu com um lema muito importante, que está registrado, inclusive, na sua ata de fundação, que é o seguinte, eu acho que vale a pena ler. Finalidade, reunir obras de reconhecida utilidade, escritas nos idiomas português e francês, porque isso nasce nos moldes dos gabinetes de leitura e das academias francesas, que dominavam a cultura do Ocidente naquela época, e mais aquelas que posteriormente se julgarem mais precisas, assim como os principais jornais públicos em Portugal e no Brasil, segundo a ata de fundação. E o lema da fundação, na fundação do Gabinete por Leitura, foi saudades e perseverança. Quer dizer, um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Então, é uma instituição que ela preserva, ela cria, ela consolida e ela pereniza, na verdade. Nós somos uma sociedade portuguesa. O Brasil nasceu com o descobrimento. Antes do descobrimento, não era Brasil. Né? Então, não havia a unidade territorial e política chamada Brasil. Não estou com isso esquecendo os povos que aqui habitavam, e muito pelo contrário. Mas a instituição Brasil, ela nasce a partir do século XVI. E nasce nos moldes de uma cultura e de uma política portuguesa. O Brasil só foi conhecido como Brasil propriamente dito a partir de sua independência, porque até então era a América Portuguesa, e de fato era como colônia, como vice-reino e como Reino Unido de Portugal. Obviamente que essa formação do Brasil se dá não somente pelo português que colonizou, mas pelo nativo que era o dono da terra e, obviamente, com povos aqui que vieram de formas distintas e muito em grande escala os escravizados africanos, trazendo para aqui a sua cultura, a sua etnia, o seu idioma também, e o próprio falar português. Até o Marquês de Pombal, nós sabemos que não era oficial no nosso território. Se falava tupi, se falava guarani, se falava iorubá, como se falava português também, mas não era o idioma oficial do Estado e passa a ser a partir de meados do século XVIII. E esse falar português tem que ser preservado como uma identidade de língua. Como o Fernando Pessoa dizia, minha pátria é minha língua, ou minha língua é minha pátria. Né? Então, a nossa identidade maior é a nossa língua, o idioma que falamos. Quando nós chegamos em Portugal, nos sentimos em casa por várias razões. E uma dessas razões é a possibilidade de entender o que se fala. O Gabinete Português de Leitura, ele vem cumprindo um papel muito importante, e eu diria um pouco enfraquecido no momento, devido a toda uma situação que nós vamos abordar, mas aqui era um foco no centro da cidade de referência de biblioteca e de leitura. Da minha geração para trás, era muito comum as pessoas virem aqui para ler os jornais. Aqueles que não podiam comprar, ou compravam somente um jornal, fosse à tarde ou fosse o Jornal da Bahia, não importa, vinham aqui para ler todos os periódicos que aqui existiam em língua portuguesa. Então, só isso já era uma grande referência de atualidade e de informação e de cultura. O Gabinete Português de Leitura, ele atravessou diversos endereços, diversas sedes. Ele foi fundado nas instalações do Hospital da Sagrada Família, no Bonfim,
que era da Sociedade de Beneficência Portuguesa de 16 de setembro, portanto, há 159 anos atrás. No ano seguinte, ele se muda para um prédio no comércio, obviamente alugado, e esse prédio tinha por endereço a Rua Direita do Comércio, número 44, depois mudando em 1865 para a Rua da Alfândega. Em 1870, ele já sobe a cumeada e passa a ter sede própria na Rua Chile, número 28, e depois transferir dessa sede para o número 40 da Rua Chile, que era a rua mais importante da cidade, a Rua Direita do Comércio. A Rua Direita do Palácio, na verdade. A Rua Direita em Portugal é o nome que se dá a uma via principal, a um eixo viário que é definidor de vetor de desenvolvimento urbano, o que nós chamamos hoje de avenida, na verdade. Em 1896, ele passa então para a Rua Chile, número 40, e em 1912, com as reformas de Seabra, José Joaquim Seabra, do governador, de um novo traçado de vias públicas na cumeada da cidade, tendo como foco principal a criação da Avenida 7 de Setembro, com os seus 4,5 km de extensão, do pé da ladeira de São Bento até o Largo do Farol da Barra, mas também com o alargamento da Rua Chile, da Rua da Ajuda, da Rua da Misericórdia e de alguns outros trechos da cidade, e além da criação da Avenida Jequitaia, que é um outro eixo importante na Cidade Baixa, e pouca gente lembra que foi Seabra quem mandou edificar. O Gabinete de Portaria, a sua sede foi desapropriada, indenizada, e com esse recurso a entidade adquiriu um sobrado que existia aqui neste terreno. Este sobrado, por ironia do destino, era do meu trisavô, o Coronel Eduardo Dias de Moraes. Quando se fala coronel, é aquele título, Coronel da Guarda Nacional, que era um título, entre aspas, comprado naquele tempo. E ele vendeu esse imóvel para o gabinete edificar a sua sede. Nós temos fotografias, inclusive, deste edifício. Nesta época, a igreja de São Pedro tinha sido demolida. E ele era, inclusive, presidente da Irmandade de São Pedro, não sei se chama presidente, o prior da Irmandade de São Pedro, e foi ele quem tomou a frente na construção da nova igreja de São Pedro aqui ao lado, inclusive com a lápide registrando esse fato na sacristia da igreja. Este edifício foi projeto de um arquiteto italiano, Alberto Borelli, que trabalhou muito no Rio de Janeiro e São Paulo, mas na Bahia pouca coisa fez. Ele traduz uma arquitetura neomanuelina, que é a arquitetura da época dos descobrimentos, na verdade, do rei Dom Manuel. É a arquitetura do famoso mosteiro de Batalha e dos Jerônimos, em Portugal, e da Torre de Belém. Nós temos, na Bahia, 2 exemplares dessa arquitetura, de neomanuelino. É a nova igreja da Ajuda, que foi construída após a demolição por Seabra da antiga igreja para alargamento da rua, e a sede do Gabinete Português de Leitura. Este edifício foi construído entre 1915 e 1918, portanto, levou 3 anos em construção. E, quando inaugurado, passou a ser um marco, um cartão postal da cidade. A Praça 13 de Maio, que é o Jardim da Piedade, ou Largo da Piedade, era emblemático na cidade. Inclusive, sofreu algumas reformas de renovação urbana, de melhoramentos, entre aspas, ou seja, de mudanças na época, quando foi retirado um monumento que não deveria ter sido retirado deste sítio, que é um chafariz à independência da Bahia, que está localizado hoje diante do Forte dos Aflitos, no Largo dos Aflitos, que ele foi instalado aqui na década de 50 do século XIX, e para servir como um dos chafarizes de abastecimento da cidade no projeto do Queimadinho, que teve como, digamos assim, função básica levar água potável e encanada para as vias públicas, para as praças públicas, em primeiro lugar, e depois para as residências, obviamente. Hoje, um chafariz que resistiu ao tempo e funciona ainda após várias restaurações é o do Terreiro de Jesus, que é muito bonito e é um dos marcos, digamos assim, de decoração do centro histórico da cidade.
O Largo da Piedade, ele foi a terceira praça da cidade. Não sei se os senhores e as senhoras sabem disto, porque a primeira praça foi a Praça Municipal, fundada por Tomé de Souza em 1549. A segunda praça foi o Largo do Terreiro de Jesus. Praça jesuíta, aberta 2 anos após a chegada dos jesuítas na Bahia, quando eles expandiram a cidade para o lado norte após a chegada do bispo e que os jesuítas cederam a sua igreja da ajuda para Dom Pedro Fernandes Sardinha, indo construir uma nova igreja neste novo espaço, o Terreiro de Jesus. A terceira praça foi a da Piedade. Nessa cumeada sul da cidade que avançava, este largo. E este largo ficou conhecido por algumas funções, umas até não muito agradáveis de ser lembradas. Porque a primeira praça da Forca, na Bahia, foi o Largo da Porta Sul da cidade, que hoje é chamado de Praça Castro Alves. A segunda praça da Forca foi a Praça da Piedade. E aqui foram enforcados os revoltosos da Conjuração Baiana, em 1799, e, muito recentemente, quando eu estava na Fundação Gregório Matos, nós colocamos aqui os 4 bustos dos, vamos chamar de inconfidentes também, né, da Revolta dos Búzios, em homenagem a eles, vitimados pelo enforcamento e pelo esquartejamento. Então, esta praça hoje tem como ponto principal de referência a história da Revolta dos Búzios. Mas esta praça foi também uma praça da igreja, uma praça dos capuchinhos, uma praça onde os capuchinhos, ao chegarem na Bahia no século XVIII, se instalaram aqui e construíram o seu convento e a sua igreja, que tem uma importância muito grande na Bahia, do ponto de vista, inclusive, da educação, pois ali funcionaram escolas como o Colégio Brasil, por exemplo, e a sede dos escoteiros da Bahia era também nesse local. A Praça da Piedade passou a margear uma avenida, a mais importante do centro da cidade, que é a Avenida 7 de Setembro, com o prejuízo da demolição de parte do edifício sede do antigo Senado da Câmara, que hoje pertence ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia e abrigou o Colégio Águia, não sei se ainda abriga, mas que é um prédio importante, não somente do ponto de vista arquitetônico, mas como do ponto de vista funcional, pela história que ele traduziu, quando o Senado da Câmara foi extinto após a proclamação da República, pois antes o governo municipal funcionava com Câmara e Senado. Nessa Praça da Piedade, nós temos hoje instituições extremamente relevantes, que para que se mudaram, além do Gabinete de Português e Leitura. Uma delas, que chegou aqui 5 anos após o Gabinete de Português e Leitura, foi o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, inaugurado em 2 de julho de 1923, portanto, 5 anos após 1918 do Gabinete. Esse instituto, que é a Casa da Bahia, também teve sede própria em outro local, mas escolheu esse sítio da Avenida 7 e próximo à Piedade para se instalar, e nós temos aqui como grandes vizinhos. O conceito de separar ou unir é muito relativo. Algumas pessoas dizem que o Oceano Atlântico separa o Brasil de Portugal. Eu digo que o Oceano Atlântico une o Brasil a Portugal, porque chegamos a Portugal através dele. Da mesma forma que esta rua aqui ao lado não separa o Instituto do Gabinete, mas une o Instituto ao Gabinete. E como une o Instituto ao Gabinete, é um local de cultura e de história e tem que ser preservado também, como tem que ser preservado a instituição e as suas edificações. Eu fico indignado porque acabei de completar 70 anos de idade e quando olho para trás e vislumbro as esperanças que não foram concretizadas, isso nos dá uma tristeza muito grande. E quando olho para frente e não consigo vislumbrar algo melhor, com segurança, também me entristece muito. E o que eu tenho visto na cidade nos últimos anos é exatamente um descontrole de ordenamento do solo urbano, pois nós vivemos numa cultura da permissividade. E não só da permissividade, mas da espaçosidade. O baiano, por natureza, é espaçoso. Nós temos uma cultura própria, onde se você permite, você abre uma brecha, você já não domina mais.
E tudo que nasce pela primeira vez já é consagrado como tradição, como sempre tivesse existido desta forma. Eu vou citar o exemplo popular das lavagens. A primeira lavagem que se faz, a segunda já é tradicional. E, da mesma forma, o primeiro comércio de rua que se instala, no dia seguinte, já é consagrado como espaço de comércio ambulante, em detrimento do direito à circulação pública. É inadmissível que uma avenida, que é o eixo principal, distribuidor de circulação para ruas, vielas, becos, transversais, enfim, avenida, ela seja bloqueada. É como o nosso corpo, as artérias principais que irrigam o nosso sangue, se elas forem bloqueadas, necrosa o tecido do nosso corpo e nós morremos. Da mesma forma que uma via pública importante, principal, primária, quando bloqueada, necrosa um tecido urbano e é o que está acontecendo aqui. Recentemente, houve a posse do confrade Joaci Góes, a quem eu saúdo também, não pôde estar presente hoje, porque tinha um compromisso já previamente marcado. Eu fui até o Instituto antes de vir para cá, conversei muito com ele, mandou um abraço para todos aqui, mas está muito bem representado por Dr. Eduardo Moraes de Castro, seu antecessor. Quando da posse dele, há poucos dias atrás, eu trabalho em um centro administrativo. Eu peguei a Avenida Mário Léo Ferreira, conhecida como Bonocô, e, obviamente, eu subiria ali ao lado do estádio da Fonte Nova, a ladeira da Fonte Nova, pegaria o Campo da Pólvora, Joana Angélica, em 5 minutos estaria aqui. Sabendo que estava interditado, segui pelo dique, com engarrafamento terrível, e fui subir o Politeama. Quando subi o Politeama, de frente ao Orixás Center, à esquerda, para dobrar para a Rua Direita da Piedade, tinham 3 carros da polícia impedindo o retorno. Não sei o que tinha acontecido, mas não passava. E todo o trânsito estava sendo desviado pelo Politeama para pegar o Forte São Pedro e aí seguir pela Avenida 7, absolutamente congestionado. Eu não consegui chegar no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Isso é inadmissível em qualquer centro urbano digno, em qualquer administração que preserve o bem-estar da população. Então, lixo... Olha, eu trabalhei numa gestão... Parece que desligaram o meu microfone. Devo estar incomodando.